Outro ponto importante é quando ele afirma que vai assinar um decreto, e isso eu queria jogar para a professora Fernanda Manhota, que está nos acompanhando desde o início dessa transmissão. Quando ele diz que vai assinar um decreto para pôr fim o que ele chama de censura governamental, para trazer de volta a liberdade de expressão para a América. Lembrando que nesta cerimônia de posse, junto aos seus secretários, futuros colegas de governo de Donald Trump, estão os grandes donos, representantes das Big Techs. E ele fala: teremos uma sociedade que não enxerga cor e é baseada no mérito. Professora Fernanda Manhota, Donald Trump afirma: há apenas dois gêneros, masculino e feminino. E sabemos o peso muito forte, e essa é a minha pergunta para a senhora, sabemos o peso muito forte dessa frase no momento em que o mundo luta por diversidade e por inclusão. Pois é, Márcio, como a gente já esperava, então, nesse momento, um discurso que propõe uma guinada conservadora, então Trump abraçando parte dos seus apoiadores que têm essa agenda conservadora como algo prioritário. Ele que, portanto, pretende reverter uma série de posições ligadas à diversidade, equidade e inclusão. Elas devem aparecer nessas medidas hoje, divulgadas mais tarde, já nessa primeira fase de medidas executivas, e também devem versar sobre outras questões sociais importantes. A gente está citando aqui gênero, né, por exemplo, mas devem se expandir para outras frentes. Aliás, se a gente tiver como referência as medidas das próprias grandes companhias privadas que têm sido fortes apoiadoras do Trump nessas últimas semanas, né, se aproximando inclusive da organização desse evento de posse, a gente já tem nessas próprias empresas essas políticas sendo revertidas como um prenúncio do que viria pela frente hoje nesse discurso. Trump ontem já tinha sinalizado nessa direção e hoje confirma essa expectativa. É uma agenda bastante típica da direita dos Estados Unidos nesse momento da sua história. Lembrando que o Partido Republicano é bastante diferente hoje do que foi até outro dia e que Trump, então, decide dar um passo além dentro do próprio trumpismo, né? Já que o trumpismo não tinha até outro dia necessariamente características desse conservadorismo de costumes. Agora, aparentemente, ele abraça essa agenda. Aliás, o seu próprio vice-presidente, J.D. Vance, quando foi escolhido, já era tido por muita gente como uma espécie de sinalização nesse sentido, já que ele é muito mais conservador em termos tradicionais do que o próprio Trump. Em matéria de liberdade de expressão, uma outra coisa que ele falou logo no início do discurso e retomou no final, tem a ver com o DOJ, né, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Ele que recorrentemente tem dito que quer reformar esse departamento, diz que se sentiu alvo de perseguição. E isso explica, inclusive, por que do lado da oposição, Joe Biden, nos últimos minutos, agora mesmo, enquanto a gente acompanhava aqui essa cerimônia, antes de deixar o governo, emitiu mais uma série de perdões, né? Agora mirando alvos, outras pessoas, né, da sua própria família. Joe Biden tem dito com alguma frequência que ele próprio se sente, e pessoas próximas a ele, assim como aqueles que apoiaram as suas agendas, podem eventualmente ser perseguidas, né? Então ele está aí adotando medidas quase que como se fosse um escudo de proteção preventivo, caso eventualmente Donald Trump possa usar essa reformulação, digamos, do sistema de justiça para promover algum tipo de caça às bruxas. Eu queria, viu, Márcio, fazer um comentário muito rápido, mas para mim é o que tem de mais importante nesse discurso. Se hoje à tarde tem um nome, Donald Trump, né, o tema do dia, tem um segundo nome, viu, que é Mark Twain. Mark Twain dizia que a história nunca se repete, ela rima. E Mark Twain também deu o nome de um livro que é chamado Gilded Age, né, a Era Dourada. Não à toa, Márcio, o discurso de Trump começa com a frase: a Era de Ouro dos Estados Unidos começa agora. Ele está fazendo uma referência à chamada Era Dourada, que é um período importante da história dos Estados Unidos. Ele, inclusive, cita dois presidentes dessa época, né, McKinley e Roosevelt. Me parece, Márcio e Elisa, para concluir, que nós temos aí as inspirações que vão guiar Donald Trump. Esses dois presidentes foram conhecidos pelo crescimento
industrial sem precedentes, medidas protecionistas e uma política externa agressiva com inclinação imperialista. Donald Trump, portanto, dá o tom de em quem ele vai se inspirar. Isso, para mim, é o que mais importa de tudo que ele falou.